Batata e hambúrguer estão entre as preferências dele. A alternativa para mudar isso foi deixar a lancheira divertida. Tem garfinhos de bichinhos, olhinhos no bolo, uma das estratégias que ela tenta para apresentar os mais diversos alimentos para o Lucas. Colocar novos alimentos na rotina das crianças pode ser um desafio, mas é necessário. O segredo é a persistência e o mais importante, apresentar várias formas de consumo antes de desistir. Envolver a criança na criatividade de novos pratos, de receitas, de testar novos formatos para o lanchinho, também pode agregar ainda maior incentivo e motivação para ela comer. Como comer, o que comer e por que comer? Pensando em alimentação, o que eu vejo, o mais importante é quando um casal ele pensa, né, em engravidar, em ter um filho, essa importância da alimentação já tem que fazer parte do dia a dia. Por quê? Eles são responsáveis, né, 50-50, por esse bebê que vai ser formado, e essa mãe, quando ela gera, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então, a importância da nutrição claro, né, durante ao longo da vida, mas desde esse momento intrauterino já faz grande diferença. O que é realmente importante para a nutrição infantil e o desenvolvimento? Meu marido influencia muito nossas filhas, né, a mais velha no caso, a outra neném, em ter uma alimentação saudável, em ter essa coisa do interesse pelas frutas, né, que desde novinho ele tem. Então, assim, estimula muito isso nela. Ela vê ele se alimentando, consumindo. E ele até brinca, vamos pro café da manhã agora dos campeões. Olha! E o café da manhã dos campeões tem que ter o ovo, tem que ter uma variedade de 4 frutas. Olha! Quem vai ajudar a Tiana a fazer Quem o que bolo? vai ajudar? Muito bem! Sou comunicadora e amante de uma boa conversa. Hoje eu recebo aqui a Camila Kozer, que é dentista e mãe de 2 meninas, e também a Ana Luísa Mazinga, que é nutricionista materno-infantil e mãe de 2 meninos. O De Mãe para Mãe começa agora. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá! Meninas, hoje minha primeira pergunta vai para Ana Luísa. Vou fazer uma reflexão aqui, porque hoje em dia muito se fala em nutrição e qualidade de vida como forma de se prevenir doenças futuras, como forma de obter longevidade, né? A gente também sabe que os bons hábitos alimentares vêm do berço, né? Eles devem ser aplicados desde a primeira infância para as nossas crianças terem esse senso de responsabilidade e curiosidade pelos alimentos desde sempre, né? As mães de hoje em dia, elas pesquisam na internet, elas seguem outras mães no Instagram, elas aplicam BLW desde a infância, fazem tudo certinho, maravilhoso, né? Seguem à risca esses direcionamentos de introdução alimentar. Tudo isso a fim de preparar as crianças para lá na frente elas não terem grandes dificuldades, né, em relação a problema de saúde, a peso, aquela negação de alimentos que muita gente sofreu na infância, né? Enfim, até distúrbios alimentares mesmo. E tudo que é essencial para evitar que elas tenham alguma doença, enfermidade, para elas terem um futuro e um estilo de vida saudável, né? Em relação a isso, Ana, como que você enxerga essa questão da alimentação como estilo de vida, né, que pode ser ensinado e aplicado no dia após dia? Porque falando assim, beleza, todo mundo treina, todo mundo pesquisa, é aquela questão que eu acabei de falar, mas na prática a gente sabe que é muito diferente, é muito desafiador. Então, eu queria que você me dissesse também qual que é a relação da boa alimentação com a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Bom, Lara, eu queria te agradecer primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho, né, da importância da nutrição, é um assunto hoje que está muito em voga e que, pelo que você falou, é o que a gente vive mesmo no dia a dia, né? A prática é o mais desafiador, porque a teoria todo mundo sabe, né, o que é saudável, o que não é, em todos os meios de comunicação a gente tem, mas o difícil é a prática. O nosso dia a dia. Então, pensando em alimentação, o que eu vejo, o mais importante é
quando um casal ele pensa, né, em engravidar, em ter um filho, essa importância da alimentação já tem que fazer parte do dia a dia. Por quê? Eles são responsáveis, né, 50 a 50, por esse bebê que vai ser formado, e essa mãe, quando ela gera, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então, a importância da nutrição, claro, né, durante ao longo da vida, mas desde esse momento intrauterino já faz grande diferença, né? Porque a partir ali de 16 semanas, o bebê já sente o que a gente chama de flavor, que é um pouquinho do sabor e do cheiro do que chega pro bebê, do que chega, né, do que a mãe consome, chega para esse bebê através do líquido amniótico. E aí depois desse período vem a amamentação. Até um período, né, que a Camila está passando. E aí a importância também da alimentação durante a amamentação, porque boa parte, claro, de também sabor, cheiro e nutrientes passa via leite materno. E aí depois vem a alimentação complementar, que é a introdução alimentar, e aí vem a primeira infância. Então, eu brinco, né, com os pais que a nutrição nunca vai deixar de ser importante ao longo de toda a vida dessa criança. E tem uma relação muito grande, claro, né, com o desenvolvimento de ganho de peso, estatura, e também com o desenvolvimento de uma forma geral, né? Em termos de desenvolvimento da criança, a gente tem, claro, né, alguns nutrientes específicos que são super importantes, tá? E aí, no período escolar, mais ainda. Por quê? O primeiro lugar, né, quando a gente tem uma deficiência aí de energia, que sente é o cérebro. E aí a gente tem uma relação muito grande com algumas crianças que às vezes não querem fazer um café da manhã de manhã, acordam inapetentes, né? Ou querem comer determinados alimentos, né? Que talvez não seriam tão indicados pela manhã. Então, de manhã não é tão legal introduzir alimentos muito doces, né? Então, o ideal é ter um balanceamento ali dos grupos alimentares, mas o que eu vejo mais importante é respeitar horários e ter uma frequência de alimentação durante, né, o período, tanto para a criança pré-escolar quanto escolar. Então, a ideia é manter esse nível, né, de glicose, vamos dizer, no sangue, que é o que nos dá energia linear para que ela consiga fazer todas as atividades ao longo do dia. Entendi. Não, perfeito. Cacá, em relação à saúde bucal, por exemplo, que a gente acaba também entrando nesse assunto porque a gente sabe que é aquela questão que, né, que no final das contas todo mundo fala de um vilão maior que o outro, que é o tal do açúcar, né? Então, assim, queria entender qual que é a influência dos alimentos corretos na infância e a aplicação desses bons hábitos, né, alimentares e da escovação também para evitar os excessos do açúcar. Porque, assim, querendo ou não, a gente fala de 1000 alimentos ruins, um monte de coisa industrializada, cheio de conservante, que hoje em dia a gente tem tantas opções, né? As crianças elas são Expostas, né? expostas a muitas coisas diferentes, a cores ali no balcão, né? A biscoito, a Embalagens chips. atrativas. Pois é, tipo assim, os personagens ali, né? Eles chamam a atenção delas, óbvio. Então, assim, é tentador. O que a gente pode fazer para tentar prevenir, assim, os piores males mesmo em relação ao açúcar na dentição que está em desenvolvimento dessas crianças? Com relação à parte da saúde bucal, a primeira coisa que a gente pensa, assim, é a criança consumindo um nível maior de açúcares, né? E sejam eles, assim, não só o açúcar do doce, né? O açúcar do carboidrato mesmo, né? Tudo vai acabar na doença cárie, né? Então, o que a gente fica querendo muito trabalhar a criança, assim, com a prevenção no consultório. Perfeito. De ser aquela coisa prazerosa, né? Da criança poder estar ali tendo uma experiência gostosa. Cuidando do dentinho, né? O cuidado legal. Exato, e prevenindo, trabalhar mesmo com a prevenção. A partir do momento que a criança, né, tem o acometimento de cárie, por exemplo, que ela já vai fazer um tratamento, uma intervenção, ela vai começar a passar por experiências, né, que a gente não gostaria. Que poderiam ser evitadas. Exatamente. Então, eu acho que a nutrição, ela engloba isso tudo.
Por isso que como mãe, assim, eu dou tanta importância a isso, desde novinha, a tentar essa, né, Para melhores escolhas, criar esses né? hábitos, né? Porque assim, não só o hábito da escolha dos alimentos é importante, como também os hábitos de higiene, né? Que Sim. são dos primeiros hábitos que a gente tem que ensinar para a Sim. nossa criança, Com certeza. né? Depois que ela sai da nossa barriga ali. Ela pequenininha, primeiro ela precisa de ajuda, aquela velha história. Depois a gente vai, escova para ela, junto com ela, Isso. né? Depois a gente fica ali pertinho, observando, dando os toques finais, que é o que eu faço com minha filha hoje em dia. Depois você vê de longe se ela tá fazendo direitinho, olha depois, cobra se escovou o dente ou não, né? Isso. São coisas que parecem simples, mas são hábitos que muita gente esquece de ter, que é algo Com muito crucial, né? Assim, não vou nem falar pro desenvolvimento da criança, mas assim, Pro cuidado, né? pro cuidado, no sentido de, tipo assim, de saber o que é correto e o que não é correto. Ela tem que aprender o correto, mesmo que você, por desleixo, algum dia, né? Eu sempre falo isso com meu marido, nós dormiu mais cedo, dormiu sem escovar dente, porque, nós estava muito cansado. Não, mas não pega o costume. Acordou, Sim. vai obrigar a escovar o dente. Depois do almoço, vai. Porque Isso o correto é 3 vezes por dia. Não é porque hoje Isso aí. você escovou 2 ou uma que você Sim, vai não precisa. ensinar o errado pro seu filho. Você fez o Com certo. certeza. A minha filha mais velha, com 4 anos agora, a gente já tá liberando uma escovação para ela fazer sozinha. Então, ela já faz sozinha, ela que já lembra o momento, Olha. saindo da mesa do café, ela já lembra o momento. Vamos para a escola? Vamos. Não, mamãe, eu não escovei o dente. Então vai lá, escova. Então, essa primeira da manhã, a própria odontopediatra dela já orientou, Legal. né? E aí, eu, como mãe dentista, fico nessa... Fica toda orgulhosa. Fico orgulhosa e fico sempre assim batendo o martelo da importância desses hábitos, né? E eu fico feliz de ver que ela já tá pegando, ela já tá desenvolvendo isso. É um senso de responsabilidade com o próprio corpo, com a saúde dela, mais futuramente até com a aparência. Então, assim, de maneira inconsciente, ela tá aprendendo a se cuidar. É muito legal, né? E a criança, ela é fruto do meio, né? Então, se ela age muito por imitação, né? Então, se ela vê, né, que vocês em casa, que nós temos hábitos saudáveis, tanto de escolhas alimentares quanto do próprio autocuidado, ela vai seguindo nessa linha, né? Então, o educar não é fácil, né? Mas é a sementinha que a gente vai plantando. É tudo menos fácil, né, gente? É tudo menos fácil. E a educação nutricional também não é fácil. Por quê? Não é de um dia para o outro, né? Então, você constrói, né? Então, e essa construção, como eu falei, de paladar, é desde dessa vida intrauterina. Mas quando a criança vai para o meio social, é muito mais desafiador. Porque aí ele vê um mundo de escolhas. E aí, como, né, mães, pais, cuidadores, a gente tem que realmente direcioná-los. No seu dia a dia de consultório, né, que você atende crianças de diversas idades, você considera que é mais fácil mesmo, ou é, sei lá, balela aí dos outros, que você ensine a uma criança desde mais nova, porque ela está nesse momento maior de aprendizagem, mas para ela faz, assim, apesar de ela não entender profundamente, né, a relação da saúde com os nutrientes, mas ela ouve muito o que os adultos têm a falar com ela. Você acha que é mais simples explicar para os menores ou para uma criança que está assim, final da infância, no começo da pré-adolescência ali, seus 9, 10 anos? É mais fácil, Lara, a criança menor, né? Então, o ideal, a recomendação é que ela não seja exposta ao açúcar antes de 2 anos. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Claro que não é um açúcar, obviamente, adicional, mas é nenhum alimento industrializado também. Um pão de forma que contém açúcar. Eu não oferecia para minha filha antes dos 2 anos. Isso. Então, quando a gente fala de uma, assim, já pensando na hora de limitar uma criança que já come. Ela não pode açúcar durante a semana. Sim. Ela não vai poder o pãozinho de forma durante a semana, né? Tem alguns nutricionistas que falam mais assim de, sei lá, de iogurte com açúcar ou de biscoito com açúcar, só que nem o próprio açúcar o que acontece? Uma hora esse açúcar ele vai entrar. Por quê? O industrializado, ele tem que ser visto sempre como um plano B. E ele vai fazer parte em algum momento, não tem como. Isso aí, verdade, então, realidade, né? Vamos vir para a prática. Assim, por exemplo, existem pães de forma sem açúcar? Até existem, mas são difíceis de encontrar. Pela minha prática, eu sei de 1 ou 2 marcas no máximo, porque a indústria sempre coloca
ou muito açúcar, ou muito sódio, ou os dois, para aumentar o tempo de prateleira daquele alimento também. Ah, tá. Tá. Não sabia que tinha essa relação também. E tem a ver com viciar também? As indústrias fazem isso porque Tem. o açúcar é aquele pó branco que Então, vicia? e aí a ideia da não recomendação do açúcar antes dos 2 anos é justamente esse. Por quê? Você consegue moldar, você tenta moldar o paladar dessa criança para querer menos doce. Porque o doce, ele é um ciclo, gera um ciclo vicioso, né? Porque quanto mais doce você come, mais doce você quer. Por quê? Porque ele vicia, será? Vicia. Pelo fato de que ele ultrapassa essa questão da barreira hematoencefálica, e aí a gente tem uma sensação de bem-estar. E esse bem-estar, todo mundo quer sentir. O ato de comer é um ato de prazer, né? Então, é muito difícil hoje essa criança, depois de 2 anos, Lara, não ter nenhum contato. Isso eu acho que é muito difícil, né? É impossível. Porque ela vai começar depois a ir em festinhas de amigos sozinha. Aí você, né, nós como mães, temos que orientar. Ele vai comer um docinho? Vai, mas quando? Né? Vai comer um salgadinho, ou vai comer um bolo ou um doce, por Ela exemplo. começa a frequentar outros ambientes, né? Outras casas. E são ambientes, né, que ainda você não passou por isso, que eles vão sozinhos. Então, se eles não têm uma base, né, de orientação, eles vão querer comer tudo que eles nunca viram e talvez de um volume que não tenha necessidade. Eles não têm discernimento, né? Como que eles vão entender? Não tem maturidade para isso. O que é correto, aí, o que é muito, o que é pouco. Então, é muito mais fácil, aquela pergunta que você fez, a gente orientar não, mas assim, conseguir construir isso mesmo, né? Desde... a criança menor, né? Junto com os pais, porque eles são também, né? Nós somos os grandes responsáveis por colocar comida em casa. Né? Então, por exemplo, eu não quero tem pouco tempo eu atendi uma criança obesa de 8 anos, que já estava com esteatose hepática leve, que é uma gordura no fígado, a mãe toma Coca-Cola, toma refrigerante, não que ela não tenha que tomar, mas ela toma na frente e não quer que ele tome. E ele gosta de refrigerante? Porque hoje em dia eu vejo poucas crianças gostando, tá? Por isso que eu tô perguntando, então, de curiosidade mesmo. O grande desafio é o quê? Se ela sabe que vai acontecer, né, então, assim, não toma na frente dele, porque tudo bem que ele é uma criança maior, mas ele não tem tanto discernimento, assim. E aí o embate é por que ela pode tomar e eu não posso? Nem adulto tem, né? Vamos combinar. Eu vejo pessoas que fazem dieta, às vezes, que falam assim, eu vou evitar sair, eu vou evitar de ir no... Assim, acho que isso é um extremo também, mas assim, evitar de ir nos ambientes porque eu realmente quero, né, emagrecer ou me cuidar ou evitar certas coisas, certos alimentos. E às vezes o adulto vai, porque ele mesmo não consegue se controlar. Quantos adultos não consegue, né? Então, assim, aí é muito mais difícil para a criança conseguir seguir uma orientação. Então, muitas vezes também a educação tem que vir dos pais. Então, nesse momento, nesse caso, é uma consulta para a criança, mas assim, a gente tem também muito trabalho com os pais, porque se eles não abraçam a causa, não acontece. E não tem uma melhora. Entendi. E existe, assim, o caso dos pais abraçarem até certo ponto? Por exemplo, isso aqui, eu vejo muitas pessoas falando isso, e eu entendo que isso talvez aqui, assim, assumindo a minha culpa também, se algo acontecesse, né, sei lá, no meu futuro com a minha filha, eu talvez entenderia o lado de não conseguir algo. Por exemplo, falar assim, até certo ponto essa dieta eu consigo. Igual os adultos falam quando eles vão no nutricionista de adulto, né? Essa dieta aqui pra mim tá fácil, eu consigo aplicar no meu dia a dia. Essa aqui não dá. Os pais, eles assumem isso, que eles não conseguem, e aí você fala, aqui não vai ter troca, aqui a gente pode ter uma troca, que a gente consegue ter conversa. Ou você tem que ser firme também, então você não vai ter resultado. Você tem que ser firme. Geralmente, quando a criança tem algum problema ou de excesso de peso, ou alguma alteração de algum exame que hoje está muito comum, você vê isso nos pais, geralmente acontece, tá? Porque tem a causa de maus hábitos da família, e também tem a causa familiar, que é uma questão genética, não entrando nesse ponto. Mas muitas famílias, quando levam a criança,
elas também querem mudar o hábito da casa. Então, isso é positivo, porque elas veem que a casa, o hábito não está legal. E aí, quando é uma família que quer, aí a gente consegue. Aí elas falam, Ana, porque também eu preciso perder um pouco de peso, ou meu exame também está alterado. Então, o nosso maior desafio hoje com as crianças é porque nós temos, né, igual vocês falaram, muita propaganda de alimentos industrializados, as embalagens são chamativas, temos nesses alimentos realçadores de sabor, mas temos muito sódio, muita gordura hidrogenada. Então, são alimentos que têm um teor calórico alto, mas nutricional nenhum. Entendi. Tá? Então, hoje, nós podemos ter até crianças magras, desnutridas, e crianças obesas, desnutridas. Tá? Isso não é incomum de se achar. Eu conversei, né, nos últimos tempos, assim, com mães de crianças de outras idades, até por conta, enfim, também desse projeto podcast, que me falavam muito questão assim, nossa, mas o resto da casa toda, as pessoas da casa, os membros da família não têm problema de peso, não tem problema de colesterol, mas às vezes uma criança tem. Sim. Às vezes a irmã, que é gêmea, ela não vai ter uma coisa que a outra tem. Um pequeno sobrepeso, uma alteração de exame de glicose, de colesterol ou de falta de vitamina. Então, assim, às vezes o resto da casa não precisa mudar ou não quer mudar. Sim. E aí, como que a gente faz para ensinar essa criança que ela tá ali diferente nesse contexto? Melhor aplicar para a família toda ou explicar para ela que é um fator genético também, ou é um mau hábito dela, porque ela, enfim, saiu, né, desregulou de alguma maneira? Hoje a gente tem que pensar em vários fatores. Então, não só a parte da nutrição, mas, assim, o estilo de vida, né, a atividade física, enfim. Mas é muito mais fácil quando a família, ela tá também quer andar na mesma linha. Agora, se a gente tem um problema, uma patologia pontual numa criança, essa mãe, ela precisa enxergar isso, e muitas vezes ela dá a mão para a criança e vai junto. Porque se a criança vê que ela está sozinha no barco, a gente não tem resultado. Perfeito, Ana. Não tem resultado. Então, assim, pode ser sim um problema de genética, né? Pode ser talvez um hábito realmente, né, do pós-pandemia, né? Que pode muita ser os coisa dois mudou. também, né? Tipo, a Isso. genética já não ajuda muito, às vezes. Até a mãe não entende isso, porque a filha está indo, né? E o que a gente só tem que pensar, assim, para concluir, é que hoje, né, o sobrepeso e a obesidade não é uma questão de estética que a gente engloba, mas é uma questão de saúde. Né? Então, Perfeito. Hoje, a obesidade tem um CID. Ela é uma doença inflamatória e ela nunca vem sozinha. Né? Então, o que a gente tem que ver é que hoje, as doenças de adultos, a gente vê em crianças. A gente vê criança com colesterol alterado, com triglicerídeo alterado, com glicose alterada. E piora normalmente ao longo da vida? Por exemplo, se é uma criança que tem um colesterol alto, ao longo da vida, a chance dela piorar é maior? Ela pode piorar, melhorar ou continuar linear, mas é uma preocupação que ela vai ter ao longo da vida. Entendi. Como que era na sua casa, Camila? Me conta um pouco aí, como que funcionava essa questão, né? Porque, assim, antigamente, eu acho que era um pouco diferente, né? Essa questão dos nossos pais conosco, assim, o mundo era diferente, mudou, né? A própria alimentação é outra. O nível de industrializados hoje é muito maior. Essa questão do hormônio, né? No peito de frango. O nosso acesso a tudo é maior. Exatamente. Também. Então, as mães, elas têm mais informação sobre isso hoje. E eu acredito que elas, assim, correm mais atrás disso mesmo, para mudar essa prática. Inclusive, lá em casa, a gente está conversando, assim, né, em família, às vezes com os avós, sobrinhos. Até meus sobrinhos já têm essa noção, já têm essa preocupação com relação à taxa. Minha sobrinha pergunta, mamãe, será que eu posso comer essa sobremesa? Será que ela já tem essa preocupação, já tem esse entendimento? Porque escuta a gente falar. Que bacana, escuta, né? Informação chegando ali. Ela tem quantos anos? 11 anos. Olha, e ela já tem essa percepção. É um senso de responsabilidade, você concorda? Ela tá ali se olhando, se cuidando. Mas é porque ela tá vendo que os adultos que a cercam têm essa preocupação. Exato. Perfeito. Então é uma informação que chega para ela
ela absorve aquilo e fica. E seu marido, ele acha isso aquilo. legal ou ele acha diferente na sua família que vocês têm essa preocupação? Ele entra nesse mundo? Como que funciona? Entra totalmente. Meu marido influencia muito nossas filhas, né? A mais velha, no caso, a outra neném, em ter uma alimentação saudável, em ter essa coisa do interesse pelas frutas, né? Que Perfeito. desde novinho ele tem. Então, assim, estimula muito isso nela. Ela vê ele se alimentando, Perfeito. consumindo. Ele até brinca, vamos pro café da manhã agora dos campeões. Olha, E o café da manhã dos campeões tem que ter o ovo, tem que ter uma variedade de 4 frutas. olha. E, entendeu? Lá Ou em a casa tapioca, 2, 3 ou a frutas. e ovo. crepioca. E então a gente faz toda aquela festa para ela entender que ali ela tá ficando forte e ela vai Isso conseguir aí. ter um dia bacana, fazer as atividades dela. Maravilha. Então a gente estimula muito isso nela. Mas só voltando, só para finalizar a parte do açúcar em relação à saúde bucal, uma coisa que eu queria falar e orientar na criança, uma criança que consome açúcar é muito mais interessante ela, né, após uma refeição principal, a Ana está aqui só puxando para a área mesmo da saúde bucal. Mas após uma refeição principal, ela ter aquele momento sobremesa, né? E aí vai fazer a higienização da boca, escova os dentes, usa fio dental e passa ali a tarde toda brincando, né, com a boca limpinha. Isso é muito melhor, né, muito mais benéfico do que uma criança que vai ficar beliscando a tarde toda uma balinha, um biscoitinho, porque esses alimentos, eles no momento que a gente ingere, que a gente consome, acontece uma desmineralização da superfície do dente, né, do esmalte. Nossa. E isso, a nossa saliva depois, ela luta para poder Senhor neutralizar. do céu. Então, se fica naquilo de beliscar, E é justamente o que as crianças mais fica gostam, no mecanismo, né? né? Desmineraliza, a Volta. saliva remineraliza. Então, isso é muito mais fácil de ter o acometimento da doença cárie. Nossa, eu não sabia que tinha esse lado. Eu sempre soube que era pior a questão dessas balas com um monte de corante, enfim, essas coisas industrializadas, do que uma sobremesa. Óbvio, acho que também todo mundo lê e sabe um pouco que o açúcar que você ingere é diferente do açúcar com os outros componentes ruins ali dos industrializados. Essas balas, então, nem se fala. Eu tava na aniversário de criança ontem, tipo assim, as mães super caprichosas, eu também amo enfeitar a mesa com aqueles pirulitos artesanais, né, assim, que são feitos lá na confeiteira, que custam, sei lá, de 8 a 12 reais a unidade, a gente bota ali uns poucos para enfeitar, e aí compra aqueles monte de bala de R$1, enche aquelas caixinhas para preencher a mesa, só que os outros são muito mais bonitos, né, mais caros, mais bonitos. Quais que as crianças querem sempre? Sempre elas querem as caixinhas. Estavam lutando, chorando pelas caixinhas. Na hora do pirulito, às vezes elas querem porque é um pirulito ali de chocolate, mas elas dão uma mordida. Elas não sabem apreciar uma sobremesa, um doce artesanal, algo mais gourmet, né? Igual a gente. Então, assim, nós temos um paladar de adulto. Então, assim, até para as crianças é algo muito atrativo, porque deve ter uma substância ali viciante mesmo. Eu queria até saber com você, Ana. Elas são similares mesmo, né? Esse vício, ao vício em drogas lícitas, por exemplo, eu queria entender essa relação. Então, como eu falei, o açúcar ultrapassa a barreira hematoencefálica e dá essa sensação de bem-estar e de euforia. Tanto é que quando, né, nós vamos em algum aniversário e as crianças consomem muito doce, elas ficam muito agitadas. Isso vocês podem perceber no dia a dia, assim, né? Quando comem muito açúcar pontualmente, como elas mudam. Elas ficam muito agitadas, né? Então, tem uma relação sim, e é um ciclo vicioso. De quê? De liberar o hormônio de bem-estar, de serotonina, e cada vez mais esse corpo pede por isso. O nosso grande desafio é porque nós temos um lado social. É isso aí. E aí, você não vai deixar de ir numa festa ou não vai deixar o seu filho ir para ele não comer, né? Então, nossa função, né, de mãe cuidadora é orientar. Olha, realmente, você vai comer, mas talvez se você comer X quantidades, não precisa pegar todas as lembrancinhas, porque tem outras crianças que também querem pegar, né? Ou talvez... Ou porque minha filha não faz bem tanto, você vai ficar com dor de barriga. Eu tenho insistido isso muito com a minha filha.
Ela adora um Mas doce a também. graça é pegar. Quem pegar mais caixinha, mais doce, é o que elas É amam. uma briga, né? É. Porque tem criança, às vezes, que fica sem, começa a chorar. E aí a enfim. gente tem um combinado lá em casa. O combinado lá, ela já sabe. Ela com 4 anos já sabe. Chega lá em casa, a minha mais velha de 4 anos tem alergia a corantes Ai, meu Deus. e eu tenho. conservantes e tal. Então, quando chega em casa, tudo que tem corante, que é muito colorido, ela já separa pra gente dar pra filha da nossa funcionária. Ela já Aham. faz essa divisão. Ela sabe os que ela pode, que são mais os de chocolate, e os que ela não pode, ela já Nossa, separa. Cacá, ela tem um senso Ela já mesmo tem, de responsabilidade. ela já tem. Que Esses dias eu bacana. vi uma pessoa oferecendo um pirulito, uma coisa pra ela, e ela perguntou, tia, tem corante? Gente, que gracinha. Porque ela já gravou que corante ela tem alergia. Mas isso para ela é o normal. Você entendeu? Então, assim, Entendi. quando a criança já tem, né, algum ponto específico, ela já cresce com isso. Então, para ela, isso é normal. Bacana. Claro que, como adultos, a gente acha super bonito, né? Lindo, assim. Ela já eu ter acho, eu não vejo esse todo dia, posicionamento. claro que eu acho. Mas é por isso, porque hoje, para a Pietra, o normal para ela é E ela Vê entende se tem que corante se ou ela não. comer o corante, Vai ela vai passar dar mal. coceira. isso aí. Ela tem muita dermatite Ah, atópica. E aí, E coça, hoje a ela gente acorda de madrugada se coçando. Tadinha. Então, ela já entendeu a causa, consequência. que vai passar mal. A minha já passou mal algumas vezes, então eu sempre repito que o exagero, ela vai ter dor na barriga sim. Isso. E eu ainda vou ser bem... Nossa Senhora, eu tô sendo até... Não vou nem falar maldosa não, mas eu assusto até de uma outra forma. Que não sei nem se eu tô fazendo correto não, tá? Mas é algo que eu faço lá em casa às vezes. Minha filha, olha só. Papai, quando come muita coisa, fica cheio de dor também. Porque o meu marido tem doença inflamatória. Não sei nem se eu tô abordando da forma certa, tá, Ana Luísa? Mas eu falo assim, olha só. Ele não pode comer todas essas coisas. Porque senão ele piora. Sim. Ele vai piorar. Lembra que ele foi pro hospital? Eu falo. Uhum. E aí Aí ela ela lembra. assusta. Aí tem coisa que assusta, eu assusto É. mesmo. Fala assim, então você vai comer mais calmo. Quando eu tô falando pra você parar de comer, é pro seu bem. Sim. Porque senão você vai ter dor na barriga e a gente Isso não quer aí. que você fique dodói. É isso aí. Né? E aí eu falo, agora ela tá fiscal do pai dela. Eu acho que até no outro episódio que a gente falou que Nossa Senhora é fiscal, ela tá fiscal do pai dela. Papai, você pode? Papai, isso você come? Isso tá se tornando uma realidade lá em casa, porque ele realmente tá com uma alimentação muito restrita Sim. agora, entendeu? Então, está começando. Assim, lá em casa eu já não considero que era tão ruim, porque de segunda a sexta a gente respeita muito as regras que a gente, né, implementou e tal, de comer as verduras todo dia, de tomar café. É sempre assim, 2 ou 3 frutas e ovo, né? Tem suquinho às vezes, o suco é depois do almoço. À noite é janta e depois a fruta. Então, assim, a gente gosta de dar a janta porque enfim, é uma opção nossa Sim. e porque é mais saudável também. Pra ela, né? A gente ela é considerou melhor, mais né? saudável. Uhum. E, enfim, ela entende que a fruta é depois, senão só fica querendo até o doce da fruta. Até isso ela sempre prefere, né? Fica escolhendo demais. E aí não para de comer fruta, porque chega em casa com fome. Não mas se você for ver, nosso paladar ele é muito moldado para aceitar o doce. Então, o leite materno, o primeiro ingrediente é a lactose, que ela é mais doce. Olha, mais não doce, sabia mais disso. adocicada. E na introdução alimentar, as frutas também são doces pela frutose. Tá Então, vendo? a gente já tem um paladar voltado para o doce. Não sabia disso. Isso. Ana Luísa, a gente não pode dar uma batatinha na introdução alimentar antes da fruta, gente? Não, então, na introdução alimentar, muitas mães têm dúvida. Eu começo com a fruta, eu Eu começo... comecei com fruta, porque mandaram, mas assim. Então, não Isso é tem uma outra coisa. regra. Mas hoje a gente tem uma linha de talvez não começar com a fruta justamente Sério? Pra por essa... moldar esse paladar. isso aí. Gente, no meu segundo eu vou fazer diferente. Não é Vou. que não tá errado. Mas vou né? fazer. Mas é isso, assim, ela vai ser exposta ao açúcar de qualquer forma. E quando ela for, ela vai gostar. Mas pode ser que ela não tolere algo tão doce Olha, tô do que se impressionada. fosse talvez um outro tipo de introdução, ter feito a refeição principal antes. Não tem uma regra, Aham. né? Mas hoje tem uma linha dentro da nutrição que tem essa conduta. Isso é muito particular. Mas desde novos, as crianças estão acostumadas com o paladar mais voltado para o doce. Olha, eu não sabia. Não, eu vou É fazer diferente interessante. com certeza, porque a minha adora um doce e eu ainda fico comparando comigo, porque eu não sou pessoa do doce. Eu amo comida salgada e eu sou gulosa. Qualquer nutricionista olharia pra mim assim, ó, você tá fazendo um monte de coisa errada aí, hein? Aham. Tá fazendo. Mas eu tento ser correta em muitas outras coisas. Por quê? Porque eu gosto muito de comida, eu não Sim, ligo também. tanto pra industrializado. No final de semana,
Claro que às vezes eu adoro uma fritura, eu gosto de refrigerante. Mas assim, na segunda, sexta eu não tenho problema. E se no sábado eu estiver comendo uma salada, eu como feliz, tomo um Sim. suco feliz. Eu gosto de comer bem. E eu tenho esse senso o mínimo que seja um senso de responsabilidade também. Só que assim, eu realmente nunca fui aficionada por doce. Já meu marido gosta muito, entendeu? Sempre gostou, sempre, né? Ele gostava mais de comer doce desde sempre também. Enfim, sempre gostou muito de biscoito, recheado. Nunca liguei, na minha casa não tinha, entendeu? Então, eu entendo também ela gostar de doce, né, coitada? Eu sempre vai preferir a fruta. Por isso que eu obrigo ela a comer o jantar antes. Porque também eu sei que ela morre de fome à noite. Se eu não der o jantar e fruta pra ela vai pedir, juro pra vocês, 5 tipos diferentes de fruta e ainda vai caçar um troço pra comer antes. Então, assim, Não, janta pra depois... Mas o frutas. jantar é uma refeição importante para as crianças. Né? Para os adultos não nem tanto, talvez. Também. Mas o ideal é não trocar por lanche, né? Com certeza. Não sabia. Então, vou continuar assim. Tô correta Isso. Ela ama sopa. Sopa de legumes, minha filha não reclama nada. Tem uma E sopinha. a sopa é bom que você coloca, né, os ingredientes. Não é para omitir, né? Não, eu nem omito. Eu não bato, não. Mas você consegue ter um valor nutricional ali junto, Sim. então fica... E eu acho que é a questão do comfort food. Ela adora quando ela chega à noite, tipo assim, preguiçosa, ou não quer comer a mesma coisa do almoço, arroz, feijão, ou tem uma sopinha que tem um gosto ali mais de batata, ela tá vendo a cenoura, ela vê que tem o verdinho, a gente usa muita vagem, quiabo, mas no final é tipo assim, tem o gostinho da batatinha que parece que é maior, né, do que os outros, então ela gosta muito, adora uma sopa. Meninas, tentando chegar aí ao equilíbrio, eu falo que lá em casa a regra é muito parecida com a nossa mesmo. Né, de segunda a sexta a gente segura mais, chega a sexta no final do dia, sextou. Então, assim, final de semana é como se pudesse tudo. Eu sei que tá um pouco errado, né? Mas, assim, são os dias do lixo, né? Digamos assim. Como que a gente segura essas crianças durante a semana para tentar evitar mesmo que elas comam coisa errada? Igual minha filha, 3 anos de idade, mas todo dia me pede pipoca e chup-chup. E eu falo, não pode pipoca e chup-chup de segunda a quinta. Na sexta você vai ganhar. Então, assim, até com as outras coisas, não tendo em casa mesmo, é melhor você proibir no sentido de não ter em casa, porque lá em casa eu não tenho. Às vezes ela pede coisa que, tipo assim, não tem e eu não vou dar. Entendeu? Eu queria que você me falasse um pouco. Na minha opinião, acho que é não tendo em casa e fazendo combinados. Né? Porque se a gente for pensar, até para nós adultos é difícil a gente controlar. Então, um exemplo, né? Nós mães, no período de TPM, se a gente tem um chocolate em casa, em alguns momentos a gente vai comer esse chocolate. Ele fica chamando. Né? E se por acaso a gente não tem, você não tem opção. É isso aí. Tá? Então, é o que eu tinha falado. O que tem na casa é responsabilidade dos pais. São os pais que compram, né? Não são as crianças. Verdade. Tá? Então, eu acredito muito no combinado. Né? Também vivencio isso da pipoca. Né? Também vivencio. Vocês têm quantos anos? Então, o Henrico tem 9 e o Luca tem 5. Nossa Senhora. E todo mundo gosta de uma pipoca, né? A gente faz um croque-croque, é salgadinho, doce, enfim. Então, e é uma coisa que você come e não vê que você está comendo. Você vai comendo, quando você se depara, já acabou o pacote. Então, são combinados. Então, não são todos os dias, mas a pipoca faz parte da nossa semana. A minha né? também. E é isso. Então, a educação nutricional vai muito de uma conversa mesmo e do entendimento. E se você não tem em casa, você vai conversar, falar, filho, hoje realmente não é dia, nosso combinado, e aí quando for o dia eu vou comprar para você, e é isso. Melhor dia da semana da minha filha é sexta. Ela acorda de manhã, mamãe, hoje é sexta-feira, às vezes segunda. Não, minha filha, faltam 4 dias para sexta-feira. Aí terça, mamãe, hoje é sexta-feira. Não, minha filha, faltam 3 dias. Sexta é longe da segunda, lembra? Ontem foi segunda. Terça é o dia do balé, terça e quinta. Segunda e quarta você tem natação. Sexta é o dia que você não tem nada. Quando você acordar e não tiver nenhum dos dois, você sabe que é sexta-feira. Elas não têm muito essa noção do tempo ainda. Muito bonitinho, né? Ai, meu Deus. Mas esse combinado também tem lá em casa. Tem. Segunda a sexta... Porque a Pietra gosta muito de doce. Então, segunda a sexta é comer saudável. Isso aí. Não pode ter doce. E aí, sábado e domingo, de sexta à noite, a gente já libera. A gente também, na casa. Eu falo assim, que se almoçar e tomar café, pelo menos no sábado e no domingo, ela pode comer as outras coisas, entendeu? Então, assim, à noite ela sexta, né? Ela já come uma besteirinha. Aí, sábado de manhã, eu continuo lá no ovo e nas minhas frutas, assim, firme e forte. Aí depois vai pra praia, minha filha, esquece. Não, um episódio muito bom da minha filha
Foi um dia minha avó mandou um bolo de aipim, que a gente adora, lá pra casa. E aí ela tá, que isso? Bolo de aipim. Aí provou, adorou. Aí ela virou pra mim e falou, mamãe, esse bolo então eu posso levar pra escola, né? Segunda, terça, quarta. Eu falei, filha, aipim não é saudável? É, não tá errado. Ela escuta a gente falar do aipim, a gente come o aipim no café da manhã e ela sabe que é saudável. Ela ligou que o bolo ela podia. Olha Aí eu que falei, esperteza. não, filha, esse Não, bolo tem então- açúcar, tem muita coisa. Ele é bolo do fim de semana. Fica tranquila que você vai comer muito ele sábado e domingo. Muito Mas bem, foi parabéns. muito boa a tirada dela. Gente, a Bem gente feito. separou aqui para assistir um vídeo muito legal que viralizou de um projeto chamado Obesidade Infantil Não. Então a gente vai ver e depois eu quero ouvir um pouquinho dos comentários de vocês, tá? E a gente vai desenhar aqui o que é mais a gente gosta de comer. Ele é uma criança muito boa para se alimentar, né? E tudo que eu ofereço para ele, mesmo que ele não queira, ele tenta. E só existe uma regra em casa, pode não gostar, mas tem que experimentar. A gente vai fazer um desenho muito especial. Uma coisa que eu gosto muito, é muito gostosa. É uma beterraba. Eu não sei o que eu esqueci o que é beterraba. Então desenha aí pra mim. Eu quero um chuchu, um inhame e uma couve-flor. O que é inhame? Nem sei. Põe o que você acha que é. Mas agora eu queria saber se vocês sabem desenhar pra mim uma abobrinha. Nunca ouvi falar. Aqui uma alface. Eu fiz uma alface. Eu pedi para eles fazerem uns desenhos. E a primeira coisa que eu pedi para eles desenharem foi o que eles mais gostavam de comer. E aí ele fez esses desenhos, né? Aqui ele desenhou essa pizza, né? O chocolate, a maionese, a mostarda, né? Num segundo momento a gente pediu para eles desenharem os legumes, eu fui falando alguns. E aí eu pedi a beterraba. E a beterraba veio assim. Eu pedi para ele desenhar uma rúcula. É a rúcula. Eu acho que tá faltando legumes na vida dele, né? Mas agora acho que eu vou fazer diferente. Vou fazer ele comprar, ele pegar. Precisa me ajudar mais na cozinha, pega isso, pega aquilo pra ela ir identificando. Todo dia ele tentando, ele vai conseguir. Ai, muito legal, Muito bom. né? Muito. E é legal essa questão também de ajudar na cozinha, né? Porque eles participando, eles se interessam mais pelos alimentos, né? Com É, certeza. a ideia é você colocar a criança inserida no contexto, né? Então, o que perpassa na educação nutricional é isso, porque uma coisa é a criança só ter o contato com o alimento ali no prato, né? Então, é interessante ela saber de onde vem, né? Então, algumas dicas, né, importantes, assim, eu acho que você pode levar o seu filho ou na feira, Legal. ou ao supermercado, né? Ou então pedir para eles ajudarem na hora de guardar. Às vezes você nem precisa de ajuda. Mas, filho, segura para mim um tomate, segura a cenoura. Trazer eles para esse mundo, né? Isso, então Também. colocarem eles de uma forma que eles estão inseridos no contexto também do preparo, né? Então, me ajuda na receita. A questão né? da curiosidade, eu acho que ela é aguçada quando eles participam mais, né? Justamente. Igual eu falei em outro episódio aí, da arrumação da mesa. Ela se comporta melhor à mesa quando ela participa da arrumação da mesa. Se ela participar tipo assim, a minha filha adora, tipo assim, participar do café da manhã às vezes. Ela pede o banquinho de escovar o dente dela pra ir lá pra cozinha. Eu tenho até medo por causa do fogão, mas meu marido deixa ela ali perto da torneira pra ela olhar como é que faz o ovo. Bota mamãe salzinho, as frutas também corta. Claro que ela vai provar, ela ajudou a fazer. E se você começa É a mais intitular, interessante. e se você começa a intitular assim, é o bolo da Nena, é o bolo da Pietra, Perfeito. aí você começa a colocar uma identidade que elas aceitam, elas
dependendo da idade, né? Mas na idade da filha de vocês, elas entram nesse jogo. Não é um jogo, mas elas entram na brincadeira. É uma associação boa, né? Ela participou, e a vai ter gente tem que curiosidade. passar para eles que o ato de comer, ele tem que ser um momento agradável. Né? Então, hoje em dia, né, nesse mundo louco, a gente não tem tanto hábito de sentar a família mais à mesa. Então, quando for possível, sentar todos à mesa, que é o momento que a gente tem da família também, que isso está sendo um pouco deixado de lado pela correria do dia a dia. Mas a criança, ela precisa participar. Então, tanto ou levar à feira, né, ou ler algum livro que tem essa relação, ou algum brinquedo lúdico, até aqueles de cortar de velcro, é interessante. E também pedir ajuda. E para as crianças maiores, que eu acho bem legal, que é um desafio, é a lancheira. Por quê? Muitas vezes ela abre e não sabe o que tem ali. Então, se ela puder participar desde o planejamento, vai no supermercado, mãe, vamos fazer um planejamento da lancheira, ele vai se sentir pertencente àquele momento. Então, isso faz diferença. Maravilha. Super diferença. Meninas, entrando um pouco, então, num assunto um pouco mais polêmico, tá? Que eu sempre fico muito, muito, muito preocupada com o futuro também. Assim, claro, né? A questão da primeira infância, que é o que eu vivo, eu dou muita atenção porque eu tô ali naquele momento presente, tudo mais, né? Eu quero tentar ser boa, né? Que ela tenha uma infância feliz, mas eu fico muito preocupada também. Né, às vezes eu fico até encucada em como que ela vai ser lá na frente, que falam que é muito mais difícil na adolescência, né? Enfim, na adolescência, na pré-adolescência também. Então, daqui a pouco ela tá grande e provavelmente vai estar me dando mais trabalho. Então, assim, eu fico pensando em tudo, não só na alimentação boa ou ruim, e todas as consequências, malefícios que isso pode me trazer num futuro próximo, né? Que eu pisco, amanhã ela já vai estar maior. E eu nem falo só de saúde física, né? Eu falo de saúde mental também, porque hoje em dia não adianta a gente fingir que não existe. Né? O nosso mundo aí, um mundo, né, infelizmente, ainda muito de aparências e de outras questões né, de rótulos, né? Nós vemos aí, desde o nosso tempo, já existe questão de bullying, questão dos apelidos, né? A questão de crianças que têm alguns problemas sociais mesmo, né? E o porquê que tem esses problemas sociais. Muitas vezes não é só por causa da aparência, às vezes é por causa de hábitos ruins ou uma particularidade dela que seja em relação ao jeito de ser e não só a aparência. Mas aqui, falando de aparência também, a gente sabe, né, como é que o mundo é cruel. Enfim, isso é algo que eu me preocupo muito, que eu via muito, né, na nossa cidade, e hoje em dia a gente vê as coisas mais exacerbadas, parece que pioraram, não sei, né? Ao mesmo tempo que a gente tem mais informação para tentar evitar, o mundo está muito aqui, né, acessível para a gente. Então, tá desafiador também, né, direcioná-los para isso. E aí eu queria entender como que a gente pode educar as crianças para uma coisa que eu vejo que muita gente faz sem querer, inclusive eu faço muito sem querer. E às vezes, né, na hora da raiva, da perda de paciência, e às vezes até as pessoas que estão em volta da gente, os tios, um padrinho que quer ser legal, os avós, como que a gente faz para eles comerem bem sem chantagear o tempo todo? Ah, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Ó, você vai passear se você comer isso. Entendeu? Nós temos que tentar ensinar o porquê faz bem, porque é pro seu bem, porque é o certo, porque é o necessário para a sua saúde, porque você não vai ter dodói, né? Ou não porque minha mãe mandou, que eu vou ganhar algo. Isso aí não vai dar resultado, né? A gente sabe. E a gente sabe também os perigos desse discurso de chantagem, né? Muito se fala aí na internet que tem o lado da maldade, que as pessoas maldosas, né? O mundo obscuro aí usa muito isso para ter essas trocas e abusar, de certa forma, das crianças. Então, a gente tem que alertar, né, as pessoas que estão em torno da gente, às vezes um tio que nunca teve um filho, os nossos avós que não têm acesso, né, os avós deles, que não têm acesso a esse tipo de informação. A gente precisa educar que eles também exercitem essas virtudes da responsabilidade, as crianças, de saber que agora não é hora, que mesmo se alguém ofereceu, tem que falar não, né? E da perseverança também, perseverança em comer bem. Ó, de segunda a quinta, você tem que tentar comer direitinho, né? Porque é pro seu bem. E a virtude da fortaleza, do ser forte para não se render às tentações do doce toda hora. Isso tudo é ensinado, mas é uma criança, né? Então a gente sabe que é difícil. Como que vocês aplicam isso na sua casa, Cacau? Eu queria que você falasse primeiro dessa vez, por você não ter a questão nutricional tão forte quanto a da Ana. E até por ter menina também, né? Não sei se é tão diferente com o menino, mas a menina tem essa questão, sei lá, que no futuro
né, estética corporal, as mulheres eu sinto que elas são muito mais cobradas, atingidas por isso, então a gente né, se cobra desde cedo, né, uma autocobrança com o se cuidar que vem desde nova. Como que você aborda? Isso fica na nossa cabeça, né, de mãe. Lá em casa, eu e meu marido, a gente... É claro que a chantagem não é uma manobra legal, né? A gente evita, mas a gente vai, assim, pelo lado de tentar para ela crescer forte, para ela ter energia para fazer as atividades do dia, para ela comer bem, para ela ir para natação, nadar bonito, que eu vou fazer um vídeo, vou mandar para o pai dela ver como ela tá nadando linda. Então é mais para essa questão do desenvolvimento dela crescer forte, dela ser uma campeã. É mais por esse lado. Algo que ela admira também, né? Ser um campeão é algo exato, sem heroína. Exato. Da questão da medalha, né? Meu marido pratica muito esporte. E desde novinha ela tá crescendo vendo isso e ele cresce motivando, mostrando a ela que ela também pode, ela acha o máximo vendo as medalhas. Então a gente vai muito por esse lado, realmente, do esporte, né? Do estímulo. Claro que na minha cabeça eu penso, né? Poxa, não quero que ela chegue a ser uma criança obesa, não quero que ela... Mas eu não fico colocando ainda muito essa história, assim, da estética corporal ainda. Claro que eles não vão entender também, né? É mais assim, ao contrário. O autocuidado, se cuida, é pro seu bem, né? Na cidade delas é isso. Isso, a gente estimula nessa linha, assim. O meu mundo é muito mais azul, né? Então, eu tenho 2 meninos e o meu mais velho tá no mundo do futebol. E, como todos da idade dele, querem ser jogadores de futebol. E aí, a ideia, claro, não é trabalhar com a chantagem de jeito nenhum. Eu acho que a gente, como pai, tem que respeitar também, porque, né, tem dias que eles vão comer melhores e dias piores. Mas nós precisamos ter em mãos e mostrar todos os dias. Isso é importante, né? É a mesma coisa... Uma mãe que chega para mim e fala assim, Ana, eu não mando fruta na lancheira porque ela volta. Eu falo assim, se você não mandar, aí que ele não vai comer. Então, a ideia é o qual? Se ele não vê a fruta, ele não vai comer a fruta. Então, eu peço, olha, mande, mesmo que volte. Uma hora, essa fruta vai ser consumida. Ou é importante apresentar também para a criança o alimento de formas diferentes. Né? Igual passou ali no vídeo a questão da beterraba, por exemplo. Né? A gente pode fazer, né? Suco com beterraba, a gente pode fazer um chup-chup de limão e beterraba, a gente pode fazer beterraba ralada, chip de beterraba, bolinho de beterraba, panqueca com a beterraba. Então, assim, a ideia e por isso que educar nutricionalmente dá trabalho. Porque, às vezes, a sua filha não vai comer a beterraba cozida, mas ela vai comer raladinha ou na panqueca, que vira uma panqueca rosa, que pode ser da princesa. Então, a gente tenta trabalhar esse lúdico, sem a chantagem, claro, mas a gente também tem que respeitar que tem dias que eles vão querer comer, talvez, só o básico, trivial, arroz, feijão, sei lá, uma carne, e não vão querer legumes. Nós também, às vezes, né? Temos dias que não queremos, talvez, jantar, enfim. A gente não tem força todo dia, né? Mas a ideia é o quê? Tentar sempre ter em casa, e isso precisa de um planejamento, para que eles vejam que isso é rotina, é normal, faz parte do hábito. E sempre incentivar com atividade física. Eu acho que esse é o grande ponto para a criança. Então, assim, aprender a gostar, se você quer ir bem na natação, ou no futebol, ou na ginástica rítmica, você comendo melhor, você vai ter mais disposição, você vai correr mais. Então, isso pega eles. As meninas pegam também o cabelo, sua pele vai ficar bonita, né? Então, é um outro... crescer. É um outro mundo. Isso em consultório você fala? Também se aborda com as meninas dessa idade de 10, 11 anos? Abordo. Porque a questão da próxima doença, puberdade também na cidade. Mas até com criança, com meninas menores. Com meninas de 4, 5 anos, você também consegue. Porque as meninas evoluem mais rápido. Mas as mais velhas, você tem esse discurso também? As mais do velhas, cabelo, da percepção para si, né? As mais velhas, elas vão muito por uma questão estética. De 11 anos já, por estética? Já. Sério? Mas a ideia
é porque elas têm um desenvolvimento puberal mais cedo, né? Olha, eu não sabia. 11 anos para mim é nova. Não, sim. E hoje a gente está tendo uma prevalência grande de puberdade precoce. E tem uma relação, pode ter, né? Os estudos mostram que pode ter uma relação também com os hábitos de vida. Com certeza, Tá? né? Então, a ideia é o quê? É trabalhar para os menores a ludicidade, essa questão de super-herói, de campeão, de atividade física, vai correr mais rápido, vai fazer gol, vai nadar melhor, Legal. enfim. E para os maiores, principalmente para as meninas, essa parte de estética pega bastante. Porque a doença em si, né, as consequências do excesso de peso, para eles é uma coisa faz muito muito distante sentido, da né? realidade. Entendi. Olha, eu não sabia. É. Eu fico pensando também que nessa idade pode se tornar ao contrário, né? A criança começa a ter... não começa a ter, na verdade ela provavelmente já vinha tendo, né? Mas assim, hábitos ruins, e aí a comida que antes era um motivo de transformar, né? Que fazia parte do hábito ruim, ela pode se tornar também uma fuga, uma válvula de escape, quando ela sente que ela não está conseguindo. Sim. Putz, não consegui desenvolvê-la na ginástica rítmica, sei lá o que as meninas dessa idade fazem. Não consegui desenvolver na dança. Não consegui desenvolver no meu vôlei. Ai, ó, tô ficando de lado. Sei lá, estou no banco. Aí começa a comer mais para ser igual adulto, né? Porque na hora que tá triste come. Aí é o perigo de novo, né? Começa isso nessa idade do vício, vira um vício de novo. Isso tem acontecido? E a gente como pai, né, como mãe, pai, a gente tem que ficar de olho. A gente precisa acompanhar as nossas crianças, né? Então, assim, a gente precisa saber o que está acontecendo, porque hoje a gente tem tanto essa parte, né, de obesidade, sobrepeso, mas também tem os distúrbios alimentares. Sim, eu ia falar né? disso agora, dos distúrbios. Então, a fuga, né? Então, o comer, ele está presente em todos os momentos. Né? Então, assim, sua filha vai chamar amigas para estudar na sua casa, você vai oferecer um lanche. Sim. Se você vai sair com algumas amigas, ou vocês vão para um restaurante, ou vão para uma cafeteria, assim, a gente não tem muito para onde correr. Então, a ideia é a gente conseguir lidar da melhor forma com o alimento. E muitas vezes é prestar atenção, porque a gente precisa de muito pouco. E assim, prestar atenção nesses extremos também, né? Quando a gente vê os extremos, igual... Eu lembro, assim, de situações da minha juventude, que eu conheci crianças, né, obesas e tal, que depois, quando elas entenderam que elas precisavam olhar para si, né, ter esse autocuidado, né, para se amarem mais, para se gostar, cara, elas foram pro outro lado da magreza e virou um negócio exatamente o contrário. A preocupação com a magreza virou também um distúrbio, né, algo que fugia do controle dela e que ela ficou viciada em emagrecer e olhar pro corpo de maneira, né, diferente. Então, assim, é muito rápido mudar de um extremo pro outro. Eu sempre ouço as pessoas falarem assim, né, que os extremos a gente pensa que tá aqui, mas eles estão aqui. Eles estão muito próximos, né? Então, essa atenção eu acho que é nesse sentido também. Tá? E é isso, né? Acaba que a gente também fala um pouco da questão né, dessas virtudes, né, da ordem que são ensinadas, né, do que é certo e o que é errado. Então, continuar pegando muito nesse ponto, né, igual você falou, a virtude da beleza também, de você sentar numa mesa arrumada, de você ter, às vezes, algum alimento que pode ter um formato mais lúdico ou algo simbólico para sua criança ter mais interesse, né, para a gente despertar a curiosidade dela, para ela querer sim, né, entrar nesse mundo aí que é só do adulto até então, né, mas participar desse mundo também do comer bem, do autocuidado e, consequentemente, do autoamor, que é isso que todo mundo precisa, né? Ninguém quer os excessos, né? Com certeza. Então, é isso, meninas. Na verdade, eu até tinha visto um vídeo, né, lá da escola, que as crianças estão preparando um lanchinho, achei super legal, porque a gente fala muito de prática, né, delas participarem desse mundo, então acho que vale a pena a gente assistir também, entender como funciona isso para elas, né?
gente, que coisa mais linda. Foi engraçado o vídeo. Foi engraçado? Foi. Gente, vamos fazer isso na prática? Hoje a gente tá aqui com duas convidadas super especiais. Né, Cacá? Temos aqui a Pietra, a nossa chefe de cozinha. Levanta o dedo, Pietra. Levanta, quem que é Pietra? Muito bem. Estamos aqui também com a Ana Helena, outra chefe de cozinha. Levanta o dedo, né? Muito bem. E aí? Quem vai ajudar a Tiana a fazer Quem o que bolo? vai Muito bem. Vamos lá. Então vamos, a Tiana vai falar os ingredientes e vocês vão me ajudar, tá bom? Combinado? Então vamos para um bolo integral de maçã. Primeiro eu quero 2 ovos. Opa. Tiana vai te ajudar. Vamos lá, 2 ovos. Ok. Agora, Nena, eu quero o óleo. É o óleo de coco, que pode ser o óleo de girassol também. Joia? E agora, nosso bolo é de qual fruta? Maçã. Muito bem. Quem vai me ajudar? Eu. Vamos deixar a Nena agora? Pode ser? Sim. Então Essa vem vai cá. dar um pedaço. Segura aí. Deixa o Tiano colocar isso. Coloca aqui. Pode. Muito bem. Tudo, olha. Você vai. Então coloca mais. Tem muito. Não vou. Pronto? Joia. E tem um caldinho. Agora, eu vou precisar de uva passa. Quem gosta? Eu vou pegar uma. Você quer uma também, Nena? Quero. Mas é uma só ou um monte? Um monte. Ai, meu Deus! Pronto. E agora nós vamos bater esses ingredientes. Tudo bem? Posso ligar? Vamos ligar o liquidificador? Então vamos lá. Eu acho que tá bom. Será? Vamos lá agora. Vamos Eu quero ver. colocar. Deixa eu Quero mostrar ver. pra você. Tiana vai mostrar. Eca nada. Você Essa não boneca sabe. não é de boneca. E agora a gente vai misturar esses ingredientes na maçã ralada. Tudo bem? Quem vai me ajudar? Quem falou eca não vai me ajudar. Eu vou. Ah, E nem vai meninas, Ó, vocês vão me ajudar a misturar. Colocar a farinha de aveia. Eu vou botar então. Eu. Agora, Eu. coloca pra mim a aveia. Toda? Tudo. Com cuidado. Tará. Muito bem. Nena, você coloca a farinha de trigo? Isso, essa aí. Com cuidado. Aí eu vou botar essa e a Nena vai botar essa. A farinha de trigo integral, de preferência. E agora esse? Agora nós vamos mexer. Tiana vai mexer. Eu posso descer? Pode. Depois de você é eu, tá, Pietro? Tá. É muito legal participar, não é, meninas? Nós vamos Agora mexer. minha vez. Sua vez? Você é eu, tá? Primeiro a Tiana. Dá com a cozetinha. Pô, tem que mexer bem forte. Quem tá forte aí pra mexer? Eu quero ver. Primeiro eu, que sou mais forte. Eu já fiz lá. Me dá, tia. Meu pai. Vamos esperar a tia mexer primeiro. Agora quem vai colocar a canela em pó Toda? toda. E aí vocês vão ajudar a mexer. Vamos lá. Mexe um pouquinho, Pietra. Oi. Só
que eu costumo ser feliz? Eu vou segurar pra você. Oi. Isso. Gente, tá muito dura. É, mas tem que estar forte pra mexer esse bolo. E agora a Nena, pode ser? Vamos lá, vai, Nena. Agora você. Segura pra ela. Isso, segura pra ela. Segura aí, Pipi. Eu falei que ia ajudar ela. Você tá conseguindo, tá super bem. Essa fica assim. Ela vai passar pra esconder. Isso. Agora a Tia Ana vai finalizar, pode ser? Então vamos lá. Eu tô caindo. Eu tô caindo. A Tia Ana vai mexer. Vou ligar pra trás. E o último vai ser o fermento. Qual é? Esse aqui. Posso botar? Pode. Eu posso botar? Isso. Botei. E agora quem vai colocar nas forminhas? Eu. Vamos lá, vai levar pro Não forno. é eu, que nas duas, né? Eu vou botar o meu, você vai botar o seu. Então eu vou dar uma colher pra cada uma. A minha vai ser. Isso. Vai, chance. Vai ser. Ó, e uma pra Tia Ana, pode ser? Ah, vou pegar o meu. Mas não vai ter delícia. A minha delícia. Então coloca aqui no tabuleiro pra gente colocar. Então vamos lá. A gente vai pegar uma colherzinha da massa e colocar aí dentro. Então vamos pegar. Pegar a torta. Isso. Pode colocar. Deixa eu te ajudar. Vira aqui a colherzinha. Aí. Muito bem, Nena. Pode pegar mais. Tá uma delícia. Tá uma delícia? Que bom. Aí. Agora na outra forminha. Pode ser? Tio. Oi, querida. Ó, vamos colocar mais nessa roxinha aí, Nena. Muito Essa é bem. rosa. É rosa? Tá bom. Não é rosa. Pronto. Não é lilás. É legal. Gente, na mão. Aí. Quem me dá um guardanapo aí, por favor? Tipo. Ó, deixa a Tia Ana te ajudar, né? Aí. Legal. Agora vamos colocar aqui, ó. E agora Esse aqui. É, Isso. eu tinha que enfiar uma colher no pão. Deixa aí. Pega mais um pouquinho de massa. Deve dar outra. Aí, pode colocar. Agora a Tia Ana vai levar lá pro forno, tá bom? Coloca aqui, Nena. No tabuleiro. Eu posso botar, por favor, por favor. Não, o forno é perigoso. Ué. Agora a Tia Ana vai colocar no forno. Já está pronto. Rápido assim? Olha! Meu Deus! Quem vai experimentar o bolo de maçã? Eu. Da Nena e da Pietra. Para você que nos acompanha, fica aqui nosso agradecimento. Hoje foi um episódio muito especial. Essa produção é um oferecimento da Escola São Domingos e da Santos. E aí, meninas, vamos comer? Sim. Vamos lá. Eu vou comer o meu bolinho. Podem provar. Vou comer o meu bolinho. Quem aceita? Ai, eu Um pedaço amei. aqui bonito. Você amou? Que delícia, tá vendo? Mas tem uma... Deixei uva passa. A uva passa foi toda pra você. Será? Pedro adora. Vamos fazer essa receita lá em casa, tá? Olha, gente. Que delícia. Dá pra levar de lanche, hein? Adorei. Boa ideia, hein? Dá pra congelar, colocar na lancheira. Caraca, eu vou lá na casa da Tia Ana Luísa pra aprender várias.